Outro movimento da Grécia Antiga, da filosofia grega antiga, que é uma palavra também que a gente usa até hoje, mais próximo do sentido original do que no caso do cinismo, é o ceticismo. Ceticismo é uma palavra que em grego significa busca, né? Buscar conhecimento, buscar o saber. E existem variações, nós vamos falar sobre o ceticismo absoluto e sobre o ceticismo relativo. No ambos os casos, a ideia que está por trás aqui é de que tudo que nós percebemos, tudo que existe é ilusório, é passageiro, não é possível ao ser humano, então, nesse contexto, conhecer a verdade, não é possível afirmar nada, porque nós não podemos conhecer nada. Essa é a tese do ceticismo absoluto. O fundador do ceticismo é o nosso já conhecido Gorgias, né, que era um sofista. Ele é considerado o fundador do ceticismo absoluto, e é naquelas três teses que ele apresenta, né, de que o ser não existe, se existisse não poderíamos conhecê-lo, se pudéssemos conhecê-lo não poderíamos comunicá-lo às outras pessoas. Aqui já tinha um germe, né, uma raiz do que seria o ceticismo, melhor desenvolvido posteriormente pelo Pirro. Tanto que o ceticismo também é conhecido como pirronismo. O filósofo Pirro viveu o século ali, entre século IV e século III antes de Cristo, seria o fundador oficial para algumas pessoas do ceticismo. Ele deixou só um texto escrito, o pensamento dele foi reconstituído pelos discípulos, o testemunho que os discípulos davam sobre o pirronismo. Para ele, nós não podemos conhecer a verdade porque os sentidos nos enganam e os nossos conhecimentos vêm dos sentidos. Então, se os sentidos são enganosos, o conhecimento que vem do sentido também é enganoso. A razão também para ele não seria confiável, porque existem aí diversas opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos e isso revelaria que a nossa inteligência é limitada. Outro sinal disso seria o fato de que as teorias vão se superando umas às outras, e a gente nunca chega a uma teoria final. Isso para o Pirro seria também sinal de que não é possível conhecer a verdade. E a gente está falando de ceticismo absoluto. O que os céticos absolutos, então, faziam como proposta? Eles propunham a epoché, que significa suspensão do juízo. Diante das dificuldades, dos limites de se conhecer a realidade, o filósofo vai propor que o juízo seja suspenso. Ajuizar é falar sobre, é dizer, fazer uma afirmação, uma negação sobre determinada coisa, determinado assunto. Então, suspender o juízo é dizer: não sei, não tenho como saber, não vou me pronunciar a respeito. Essa seria a postura mais sensata diante do conhecimento na visão dos cínicos. E eles apresentavam 10 argumentos para desmentir qualquer tipo de afirmação dogmática, absoluta e indiscutível sobre isso é verdade, nós podemos chegar à verdade ou não. Um dos argumentos, o primeiro argumento, é que os animais percebem a realidade de formas diferentes. Cada animal, cada ser vivo é diferente e cada um desses animais percebe prazer e dor de formas diferentes. O que é adequado para um é inadequado para o outro. Cada animal vai perceber o mundo de acordo com os próprios sentidos. Então não é possível dizer que a realidade é tal como uma abelha percebe ou tal como um peixe das profundezas abissais do oceano percebe. Cada um percebe a realidade de um jeito. Outro argumento é que os seres humanos também são diferentes, a gente reage de uma forma diferente a cada estímulo que o mundo nos apresenta, nós temos preferências diferentes, o que é útil para um é danoso para o outro. Isso lembra um pouco, né, os argumentos dos sofistas. Então, algumas pessoas, por exemplo, gostam de pimenta, outras não suportam, algumas pessoas estão acostumadas e apreciam chimarrão, outras não. O que é útil para um pode ser danoso para o outro. Isso seria argumento para os céticos de que a verdade é inatingível. Outro argumento é que os mesmos objetos podem gerar percepções diferentes. Então, por exemplo, na imagem nós temos uma maçã. Para o paladar, a experiência é doçura. Para o tato, a casca lisa, a textura da fruta é meio granulosa. Para o olfato, tem o perfume da maçã e assim por diante. Então, qual dessas percepções é a percepção verdadeira ou é a percepção que vai me dizer o que é uma maçã? Mais problema que os céticos apontam.
Quarto argumento é que condições de saúde, condições fisiológicas variáveis dão origens a percepções diferentes. Então, se você está com sono, se você está com medo, se você está doente, você vai sentir o cheiro, vai sentir o gosto, vai perceber a realidade de uma forma diferente. Então, se essa realidade vai variar dessa forma, essa percepção, como eu vou confiar em alguma delas, em alguma dessas percepções, se elas variam, se eu estou doente ou não, por exemplo. Um quinto argumento é a ideia de que existe uma variação muito grande também cultural a respeito da realidade. O que é bonito, o que é feio, o que está correto, o que é incorreto, a justiça, a injustiça, o bom, o mal. Isso vai variar de cultura para cultura. Então, certas manifestações culturais, em alguns lugares, vão ser consideradas demonstrações de coragem, demonstrações de beleza, enquanto para outras culturas isso não vai ser bonito. Em alguns lugares, vai se comer carne de certos animais, tipo, sei lá, carne de cachorro, e em outras culturas isso é considerado incorreto, antiético. Qual cultura está certa? Outro argumento, sexto argumento dos céticos, é que as coisas nunca se apresentam puramente para nós, elas estão sempre misturadas com outras coisas. Eu sempre percebo os objetos num ambiente, num contexto, elas estão sempre cercadas por outras coisas, esses objetos estão cercados. Então, eu nunca vou ser capaz de conhecer as coisas nelas mesmas, porque elas estão sempre num contexto, elas estão sempre em relação com outras coisas. E essa mistura, esse exemplo aí da figura, né, da direita, que é um exemplo que a gente conhece hoje, e não seria um exemplo dado pelos céticos, né? Estou falando de física, de refração, de ótica, etc. Mas é isso, um canudinho fora do copo tem uma aparência, dentro do copo tem outra, ou seja, essa mistura pode até interferir na maneira como eu percebo aquela realidade. O sétimo argumento, as percepções que nós temos sobre as coisas também dependem do ponto de vista e da posição que a gente está no espaço. A Lua, para quem vive no hemisfério sul, vai ter uma aparência diferente da Lua para quem vive no hemisfério norte. Percepções também variam de acordo com o ponto de vista. E qual é a Lua verdadeira? Do hemisfério norte, do hemisfério sul? Seria uma questão que os céticos colocariam. O oitavo argumento vai dizer que a natureza de várias coisas varia de acordo com a quantidade. Certas coisas são benéficas, são boas em determinadas quantidades, e se você ultrapassa essa quantidade, elas passam a ser ruins, por exemplo. Então, uma taça de vinho com alguma regularidade, de estômago cheio, isso pode ter efeitos antioxidantes, etc. Então, uma quantidade pequena não vai causar, em certos contextos, não vai causar mal, mas se você beber 4 garrafas de vinho por dia, 2 garrafas, 1 garrafa de vinho por dia, isso já vai representar risco e dano para a sua saúde. O nono argumento, a ideia de que o hábito também condiciona os juízos, aquilo que eu tenho familiaridade, aquilo que eu conheço bem, vai ser visto por mim de uma forma, aquilo que eu não conheço vai ser estranhado, vai causar estranhamento, e eu posso ter juízos enviesados, incorretos, em função da minha falta de familiaridade. Fenômenos que são raros para algumas pessoas são comuns para outras. Então, quem vive, por exemplo, em sítio, em fazenda, está acostumado a ver vagalumes, então não vai ter nenhum tipo de surpresa com aquilo, vai achar aquilo completamente normal e não vai achar nada de extraordinário. Quem não tem essa experiência com frequência vai ficar completamente maravilhado. A mesma coisa com relação à neve. Gente que não conhece neve e não teve experiências de longo prazo com neve acha que neve é uma maravilha, mas pessoas que vivem em países que neva muito sabem que a neve causa vários problemas e eles não têm nenhum tipo de visão romântica com relação à neve, principalmente quando ela derrete, vira barro, ou quando ela derrete e congela de novo e vira gelo. Por fim, o 10º argumento é um argumento a respeito dos conceitos que a gente usa para falar das coisas. Então, o nosso conhecimento usa conceitos que são relativos a outros conceitos. Para cada conceito tem mais uma dúzia de conceitos que a gente usa para entender aqueles conceitos. Por exemplo, uma afirmação dessas, né? Maçã é fruto da macieira. Eu tenho aqui pelo menos 3 conceitos que eu vou ter que entender para saber que frase é essa. O que é o fruto? E aí nós temos aqui
vários outros conceitos, né? Fruto é uma estrutura fértil dos vegetais que não se reproduzem por sementes. Estrutura, fertilidade vegetal, reprodução, sementes. Ou seja, estão se multiplicando os conceitos. A maçã vem da macieira, uma árvore da família das rosáceas, nativa da Europa, da Ásia, de folhas alternas e ovais, flores actinomorfas e frutos comestíveis. Olha aqui a quantidade de conceito que está na definição de macieira. Ou seja, o nosso conhecimento é feito de uma cascata de conceitos. E cada conceito puxa o outro. Se um desses conceitos estiver com problema, toda a cadeia de raciocínio vai ser problemática também. Então, o nosso conhecimento ele está muito amarrado em palavras que estão amarradas em outras palavras. Definir é usar outras palavras para definir mais palavras, e aí vira uma confusão, uma torrente de palavras e de conceitos. Algumas críticas que surgem ao ceticismo absoluto é que ele é muito radical, ele vai negar a possibilidade de qualquer conhecimento, então não podemos conhecer nada, e é estéril também, ele não leva a nada, porque se eu não posso conhecer nada, eu não vou me dedicar a conhecer coisa alguma, acabou a discussão. Ao mesmo tempo também, e talvez isso seja um dos principais problemas, o ceticismo absoluto ele é contraditório, porque ele diz o seguinte: nada é verdadeiro, eu não posso conhecer a verdade, então nem a certeza de que o conhecimento é impossível, nem essa certeza é verdadeira. Então nem a afirmação o conhecimento verdadeiro é impossível pode ser considerada uma afirmação verdadeira, então ele implode, né? Ele é contraditório. Uma tentativa de responder a isso é o ceticismo relativo, é um ceticismo que não é tão extremo quanto o ceticismo absoluto. O ceticismo relativo ele vai negar parcialmente a possibilidade de conhecer a verdade, ao mesmo tempo ele vai afirmar parcialmente a possibilidade de conhecermos a verdade. O ceticismo relativo vai trabalhar na esfera do aparente e do provável. É um ceticismo moderado. Nós podemos conhecer certas coisas, nós não podemos conhecer outras coisas. E aí ele tem modalidades diferentes. Uma das modalidades é o fenomenalismo. O fenomenalismo, como o próprio nome já mostra, né, vem de fenômeno, fato ou aparência de um objeto. O fenomenalismo vai defender que a gente só pode conhecer a aparência das coisas, o aspecto externo das coisas, como as coisas aparecem para nós, a realidade sensorial e intelectual das coisas que pode ser interpretada pela nossa mente, pelos nossos sentidos. A essência das coisas está fora do nosso alcance. Isso deriva da filosofia kantiana, do idealismo transcendental do Kant, que foi um pensador moderno que veio muitos séculos depois dos céticos absolutos. A realidade é diferente, né, dependendo das ferramentas que você tem para acessar essa realidade. Então, eu vou falar só da realidade que o ser humano enxerga, não vou falar da realidade em si ou da realidade para outros seres, porque, por exemplo, os animais veem a realidade, como um cachorro vê a realidade de uma forma diferente. Outra variação do ceticismo moderado é o probabilismo. O probabilismo vai dizer que não existem verdades absolutas, mas probabilidades. Eu posso provavelmente dizer que isso é verdade, provavelmente que isso é falso, né? São ideias mais ou menos dignas de credibilidade, de aceitação, mas não existe uma verdade absoluta, 100% segura. E a gente tem aqui uma citação de uma astrofísica brasileira, a Elisa Quintana, que mostra como o probabilismo está presente na ciência atualmente, né? Ela diz assim, sobre a vida em outros planetas: as chances de haver vida em outros planetas são muito altas. É claro que a ciência que está por trás dessa afirmação da Elisa Quintana é muito mais complexa que isso, mas é só para a gente mostrar que atualmente também trabalhamos com a noção de probabilidade, né? Tantos por cento de chance de ser isso, tantos por cento de chance de ser aquilo. Então, o ceticismo, assim como o cinismo, também traz questões e tem influência até hoje na nossa maneira de pensar a boa vida, como viver bem, o que é o necessário para a gente viver, e também
até onde o nosso conhecimento pode ir, o que nós somos capazes de conhecer, com base no que eu posso questionar uma ideia que aparece para nós como verdadeira, e o limite de se negar tudo, porque se você negar todo o conhecimento, você tem que negar o próprio ceticismo também.